Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o ValeCast, mais um episódio para você. Hoje recebendo um convidado que tem uma história fantástica, que vai impactar aqui o nosso episódio. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Se você ainda não segue a nossa página, segue aqui, deixe o seu comentário e acompanhe também todos os outros episódios que nós já lançamos aqui no nosso canal. Tem vários convidados especiais. Relembrando, o nosso principal objetivo é dar voz aos empreendedores de aço aqui da nossa região. Então, estou recebendo meu grande amigo, meu grande parceiro, Matheus Maia, da empresa Posta Aqui. Matheus, cara, brigadaço por ter aceito esse convite, falar aqui um pouquinho sobre a sua história. Primeiro, cara, para quem não te conhece, quem é Matheus Maia? Primeiramente, muito obrigado, eu que agradeço o convite. Matheus Maia é um empreendedor, fascinado por negócios, professor também, administrador e que busca o seu espaço no mundo, né? A gente tem os nossos sonhos, buscar aí crescer o negócio, desenvolver. Então, você fez uma pergunta antes de começar aqui, né? Se a gente vem de família que tem um empreendedorismo na veia. Não, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. E nunca, se me perguntasse há 7 ou 8 anos atrás sobre negócios ou qual era o meu sonho, eu acredito que eu não falaria em ser empreendedor. Em ser empreendedor. Mas isso é a realidade. Então, Matheus Maia compartilhando. Matheus aqui de Patinga? Sou aqui de Patinga, natural de Patinga. Quantos anos hoje, Matheus? Eu tenho 40 redondo. 40, cara, olha pra você ver. Parece não, mas... Parece não, tá bem recalchutado, meia vida, 40 anos. Hoje eu tô até com um boné pra disfarçar minha calvície aqui, mas tá bem enxuto, Matheus. Matheus, 40 anos, e você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Tô buscando o meu espaço no mundo. Agora eu quero entender, para ser empreendedor tem limitação geográfica de cidade? Não tem. Não tem mesmo. Na verdade, o que eu falo quando me perguntam o que eu daria como dica para empreender, primeira coisa, um negócio sem barreira física. Que legal. Pensar em algo sem barreira física. Olha aí, o primeiro insight saindo aqui aí no ValeCast. Não pense em barreira física. Vamos tirar as paredes, vamos pensar, vamos voar alto. E hoje, né, antes de nós falarmos hoje sobre a empresa do Matheus Maia, que é a Posta Aqui, inclusive, pessoal, você que está nos assistindo, entra no Instagram aí da Posta Aqui, tá certo? Siga, acompanha lá o trabalho do Matheus. Também, Matheus, qual é o seu arroba? Posta Aqui Logística. Posta Aqui Logística, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho do Matheus. Então, o primeiro insight que nós já temos aqui hoje, não tem barreira. Barreira, detalhe, física, geográfica, né? Geográfica. Limitação geográfica, né? Física geográfica. Porque também hoje, quando a gente fala barreira física, a gente traz até para o universo digital, porque hoje o digital não tem barreira física, né? Ele é aberto. Então, acho que dá para a gente absorver essas duas situações. Então, 40 anos, Matheus, tem quanto tempo que você já é empreendedor? Praticamente 6 anos. 6 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o empreendedor, ele nasce ou desenvolve? Empreendedor. No meu caso, eu acho que desenvolve. Eu ia falar no meu caso que eu logicamente, eu fui obrigado a desenvolver, né? Mas eu acho que desenvolve. Legal. E hoje, quando você olha para o Matheus de 6, 7 anos atrás, eu vou fazer uma pergunta fácil. Se fosse para começar hoje tudo de novo, você começaria? Não penso nem meia vez. Para ontem, né? Para ontem. Onde? E como é que foi, então, esse navegar no empreendedorismo aí, 6, 7 anos que você está no negócio? Você mesmo disse que nunca imaginou ser hoje dono de um próprio negócio. Como que foi essa construção do empresário Matheus Maia? Antes de falar da Posta Aqui, que nós vamos falar da Posta Aqui daqui a pouquinho. Olha, uma quebra foi quando eu comecei a lecionar. Legal. Lecionar na faculdade muito conhecida aqui na região, né? Vamos fazer propaganda para ela? Para a Unileste. Unileste. Aqui Unileste, ó, tá aqui o seu fruto, Matheus Maia. Então, foi engraçado que, se contar, rola até um filme. Que legal. Rola até um filme, porque foi o seguinte, eu comecei a lecionar no Leste em 2013, no mês de 2013. Na verdade, o que aconteceu? De 2012 para 2013, eu estava insatisfeito profissionalmente. Aquele incômodo, né? Insatisfeito profissionalmente. Eu trabalhava numa empresa
que hoje não existe mais, que é a GVT, que foi comprada pela Vivo. Sim. Eu vim de Belo Horizonte, transferido para cá. Foi meu primeiro trabalho. Comecei lá em 2009. E lá em 2013 eu estava muito satisfeito. E não queria mais aquela vida. Foi quando falei assim, poxa, sou administrador, o que eu posso fazer? Comecei a fazer engenharia de produção. Lá no Unileste. Antes, eu já tinha feito a especialização em logística e transporte na Getúlio Vargas. Então vamos lá, você começou, qual que é a sua primeira formação? Administrador. Administrador. Você tem quantas formações? No caso, é administrador em engenharia de produção, a especialização em logística e transporte. Que legal. Então olha só, pessoal. A gente sabe, né, Matheus, que o empreendedorismo ele é muito impulsionado nas redes sociais. Mas o empreendedor ele precisa buscar conhecimento. Então a história do Matheus antes de você se tornar empreendedor nato, você teve uma base acadêmica. Tive uma base. A primeira coisa foi buscar essa base. Depois que eu comecei a pensar em investir no empreendedorismo. Então, quando eu estava lá ainda no Unileste e na GVT, no caso, né? No Unileste como aluno, eu já era formado em administração e também já tinha feito a pós em logística. E surgiu um convite. O próprio pessoal da Unileste veio e falou assim, Matheus, olha, tem uma vaga aqui para ser professor de logística para os cursos administração, engenharia de produção, engenharia civil. Você quer topa esse desafio? Uma coisa que eu nunca pensei também é o tal de dar aula. Na verdade, eu dei muito trabalho na escola. E o cara virar professor... Então, assim, foi uma quebra assim, absurda, né? Porque tem gente que me conhecia desde mais novo, fala, pô, você tá com um professor, parabéns. E que você Unileste é louco, é o Matheus. Então, assim, e tinha gente que tinha gente que estava no segundo curso também, fazendo o segundo curso, e era da minha idade, e eu conhecia as pessoas desde, assim, adolescente, eu estava dando aula para os caras, para as pessoas. Cara. Aconteceu muito isso. Ponto. Eis aí o seu primeiro ato de empreender. Você empreendeu os seus relacionamentos. Eu falo isso com todo mundo. Você quer montar uma empresa? Não pense no CNPJ. Tem forma para você empreender sem custo, que é relacionando com pessoas. Eu tenho certeza que esse convite da Unileste para você ser professor veio muito também pela sua habilidade relacional. Então, olha só, relacionamento abre portas, pessoal. Falava que quem tem boca vai a Roma, né? Hoje quem tem relacionamento vai em qualquer lugar do mundo. Então, assim, e uma história bacana. Então, na Unileste, você já começou a ser um empreendedor sem saber. Sem saber. Então, comecei ali lecionando e aqueles insights, a gente tendo acesso a negócios, aluno contando as experiências, você tem que correr atrás de informação para eles. Então, bora lá. Eu comecei, estava na GVT, comecei a fazer engenharia de produção e comecei a lecionar, fazendo as três coisas juntas. Nossa. As três coisas juntas. Isso você já era casado? Isso, aí eu casei nesse meio termo. Nossa, e o casamento ainda veio no meio. Veio no meio. Que e benção. Nasceu minha filha nesse meio também. E dentro disso, veio uma coisa puxa a outra, é muito legal. Porque aí algumas pessoas começaram a me procurar para dar consultoria. E eu nunca tinha dado consultoria para ninguém, para nenhuma empresa. Então eu comecei a prestar consultoria primeiramente para familiar, depois eu comecei a avançar. Isso em qual área, essa consultoria? Na área de administrativa e logística. Ah, legal. Logística. Então sempre, antes de nós entrarmos aqui na posta aqui, então a logística sempre você já teve um namoro com ela, né? Sempre. O namoro sempre estava ali nas raízes. Na verdade, eu vou voltar mais um pouquinho, porque na verdade eu estou falando de 2013 para cá, né? Eu vou voltar em 2007. 2007, o ano que eu comecei, tive o meu primeiro estágio. Meu estágio foi na área de logística. Eu fiquei 2 anos trabalhando como estagiário no Banco do Brasil. Que legal. Um banco tem área de logística, porque é muito interessante. Porque é o seguinte, imagina quantas agências bancárias existem no Brasil, do Banco do Brasil. Nossa, muitas. Imagina o poder de barganha desses caras, poder de compra. Porque uma agência precisa de insumo, suprimento, precisa de papel, tôner, caneta, uniforme, tudo que você, envelope, tudo que você imagina. Uma agência hoje, ela não funciona sem papel. Se não tiver papel, ela não funciona. Então, imagina o poder de barganhar com os fornecedores, com os vendedores,
essas mercadorias. Então, o Banco do Brasil, estrategicamente, ele tem centros de distribuição, 4 centros de distribuição no Brasil. E ele chega para uma Xerox de papel A4 da vida e fala, ó, minha demanda é esta, durante esse período, o que você pode fazer para mim? Entendi. Aí pronto. Tá. E a gente não consegue ter essa noção, né? Um banco tem um setor específico de logística. Logística, e chamava CSL, Centro de Serviço de Logística. Que legal. E eu trabalhava no centro de logística que era responsável por suprir a demanda da região norte todinha. Que legal. Então disparava material, tinha rotas aérea, rota rodoviário, então é muito legal. E aí, voltando aqui na sua ordem cronológica, lá na Unileste você recebeu o convite, e aí então começou a ser professor. Professor. Quanto tempo? Comecei a ser chamado de professor. Aqui é muito estranho, né? Para quem não sabe, também hoje eu dou aula. E eu acho que o meu histórico é um pouco parecido. Para quem não sabe, pessoal, eu e o Matheus, nós fizemos supletivo junto, cara. É verdade. Como é que pode, né? E outra coisa, naquela época o supletivo era aqueles alunos que nunca tinha dado certo em lugar nenhum, que empurrou com a barriga sempre o segundo grau e ia para o supletivo para fazer formar com 1 ano e meio. Ia tentar recuperar o tempo, né? E eu e o Matheus nós conhecemos assim, como da volta, hoje nós estamos aqui falando de empreendedorismo, né, Matheus? E é bacana. E a gente toma um choque, né, quando nós começamos a ouvir a palavra professor. E aí também aumenta a nossa responsabilidade, porque a partir do momento que você carrega o nome professor, você tem que estar, cara, uma milha na frente de conhecimento, de comportamento. E isso impulsiona a gente a buscar mais conhecimento, né, Matheus? É verdade, é verdade. Aí eu busquei fazer o mestrado, né, porque o mestrado... Que bacana. Então hoje você conseguiu terminar o mestrado? Não, o mestrado não. Ainda você ainda eu tranquei ele, tava dando muito trabalho aí para Belo Horizonte toda semana. Que legal, mas é isso aí. Que bom que tá no caminho. Quanto tempo ficou na Unileste? No Leste fiquei 6 anos. 6 anos, um tempo bem considerável. Que legal. 6 anos lá no Unileste. E aí quando começou a surgir esses convites para consultoria, eu falei, poxa, eu que ensinando os caras a tocar o negócio deles. Aí começou a despertar e o interesse em empreender, né? E quando foi num belo domingo, eu já prestava consultoria para umas 4 empresas, né? Durante a semana, cada dia eu ia numa determinada empresa. Um desses empresários me ligou e me falou assim, Matheus, liga aí o programa de domingo de empreendedorismo. Pequenas empresas, grandes negócios. Que é o seguinte, tá passando aqui uma empresa que é... Cara, é sua cara. É sua cara. Quem é esse amigo? Cara. Na verdade, é até um primo. É um primo? É um primo que é empreendedor. Ele é de São Domingos do Prata. Ele é dono de uma empresa de polpa de fruta, que é uma das... a maior... Vamos fazer propaganda aqui. A maior. Diretor, deixa eu ouvir no ponto aqui, Sandro. Sandro autorizou. Pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda. É a maior empresa de polpa de fruta aqui do Vale do Aço. Do Vale do Aço, não. De Minas Gerais. De Minas Gerais. Quiçá da região sudeste. Eles distribuem polpas. Então eles... Estou curioso para saber quem que é essa polpa. Então, pois chama Polpas e Cia. Polpas e Cia, ó. Tá aberto o convite, tá? Pois é. Para a família Polpas e Cia, quiser vir cá contar um pouquinho a sua história, fica à vontade. Pois é. Então, o meu primo chegou assim e falou, Matheus, liga a televisão que tem um negócio aqui com a sua cara. Então, apareceu que hoje é um concorrente nosso, né? Ele aí precisava de investir ativo, precisava de comprar carro, moto, essas coisas. Aí eu falei, poxa, eu não queria um negócio que eu ficasse amarrado em ativo, depender de ativo para crescer. É uma das coisas que atrapalha a escalabilidade. Então, eu quero um que eu não tenha esse problema. Aí eu comecei a pesquisar, encontrei um outro, que hoje é também meu concorrente, que foi o primeiro no Brasil a fazer o que a gente faz, a intermediar negócios, na verdade, intermediar fretes. E ele não tinha o serviço de coleta que precisaria dos veículos. Ponto. Então, você está vendo aqui que eu sou comandante aqui do podcast, eu posso pedir ponto aqui, para a gente entender. Eis que começa a nascer um filho. Esse filho se chama... Posta aqui. Posta aqui. Então, o Posta Aqui surgiu através de um insight de um primo. Ei, Matheus, conecta aí no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Matheus viu e falou, cara, não é que o negócio dá certo? Aí você entrou, uma palavrinha bem bacana, né? O que você fez? Benchmark. Começou a fazer o quê? Uma pesquisa, né? Procurar. Então, o empreendedor, antes de entrar no negócio, ô Matheus,
ele tem que saber onde está entrando, né? Você fez isso, né? Fiz muito isso, pesquisei quem que estava no mercado, quem tinha serviços parecidos, dificuldades, né? E para eu começar a abrir a empresa mesmo, e demorou assim, acho que no mínimo 1 ano e meio. Caramba, ainda demorou no mínimo 1 ano e meio. De princípio, tipo assim, vou, não vou. Minha esposa, não vai, Matheus, o negócio é top. Olha, aí entra a voz da sabedoria. Aí, como é o nome da sua esposa? Patrícia. Patrícia, a voz da sabedoria. Por isso, e outra coisa, quando o empreendedor, principalmente quem é casado, ele não empreende sozinho. Tem que ter uma compreensão familiar. Porque no início é muito sacrifício, né, Matheus? É verdade. Na verdade, a Patrícia me ajudou muito no início. Inclusive, sendo responsável por determinadas atividades lá na empresa. Legal. Financeiramente. Aí tem alguns anos já que ela trilhou. Você já declarou para a Patrícia assim em redes nacional ou não? Não? Ainda não. Então, agora é a hora. Manda um recado para a Patrícia aí. Te amo. Podcast é isso, aí, velho. Então começou a nascer o Posta Aqui. Então o Posta Aqui hoje, para quem não conhece, se você pudesse resumir o Posta Aqui em uma frase, o que você resumiria? Para quem não conhece. É difícil fazer essa. uma frase aqui. Soluções logísticas. Soluções de logística, legal. Então o Posta Aqui começou a surgir como uma solução de logística atrelada à sua pesquisa de mercado. E aí você falou que você lançou no mercado um diferencial que seus concorrentes não tinham. Não tinham. O que você lançou de diferente hoje no mercado? Que na época né? eu lancei que é o seguinte, um concorrente, ele precisava de ativo, carro para poder coletar e consequentemente a escalabilidade dele era comprometida. Ou seja, peraí, eu quero mandar uma máquina, um equipamento para um parente lá em Fortaleza. Sim. Essa empresa, ela teria que ter os seus ativos próprios para fazer poder ir lá e coletar. Coletar no seu endereço. Ou seja, isso onera custo, mão de obra, enfim. Funcionário. Mais, né? Eu não queria isso. Eu queria um negócio onde eu não tinha necessidade de, com os meus próprios recursos, realizar a coleta. Aí eu procurei e vi que tinha uma empresa que oferecia o serviço de frete também, mas ele não coletava. Ele fazia muito parecido com o que a gente fazia, com um diferencial plus a mais nosso, que eu vou contar, que é a questão da coleta, né? O que ele fazia? Ele tinha plataforma, tinha tecnologia, então os clientes iam lá na plataforma, e entram na nossa também, faz a cotação do frete na calculadora nacional, e consegue em 3 segundos, rapidinho, ter já os menores valores de frete. Por que a gente tem os melhores valores? Essas empresas têm menor valor de frete. Ela pega a demanda de todos os seus clientes que estão utilizando e negocia com a transportadora, né? Poder de barganha. Igual o Banco do Brasil faz com os materiais, a gente faz com essas transportadoras. Olha, transportadora, eu antes pagava aqui uma fatura de 40 mil reais para você por mês, agora estou pagando 80. E aí, com 80 mil, o que você pode fazer para a gente em relação à frete? Eles oferecem lá e também em contrapartida eles exigem que a gente laicar, né? Exige que a gente também assuma o compromisso de utilizar, uma recorrência, né? De ter uma recorrência e utilizar uma quantidade financeira mínima. Entendi. Então, se não paga multa e tudo mais, então o negócio é sério, né? Não é simplesmente mudar de contrato e oferecer melhores condições para os clientes, não. Cara, eu quero quebrar aqui um pouco o paradigma. Eu não sei, porque talvez quem está nos assistindo também é leigo. Quando nós pensamos em mandar alguma correspondência para qualquer lugar, cara, todo mundo fala, manda um SEDEX. Acabou que a palavra SEDEX virou uma marca de envio rápido. Qual que é a ligação entre Correios, SEDEX, Posta Aqui, ou não há ligação nenhuma? O Posta Aqui ele veio para suprir também esse serviço do Correios para quem está assistindo? Tem ligação. Correios é um parceiro nosso. É parceiro. Foi o primeiro parceiro nosso. Ah, sim. O Correio foi a primeira transportadora que a gente começou a intermediar fretes para ele. Porque a gente, na verdade, nós não somos, tem que esclarecer aqui, nós não somos uma transportadora. Nós somos uma empresa de intermediação. Igual o Uber igual o iFood igual o Airbnb Então eu estou aqui no meio, tem quem está precisando do frete, que é o nosso público-alvo, é o lojista, e do outro lado, quem está oferecendo frete, que são as transportadoras. Essas transportadoras fazem cadastro na nossa plataforma e começam a oferecer o serviço. É igual a agência de viagem, né? Às vezes a agência de turismo ali, ele não vende, ele faz o intermédio, né? A diferença é que a gente tem tecnologia. Ah, sim. A diferença é que a gente tem
a chave do negócio é tecnologia, onde vem a escalabilidade. Eu não preciso de estar nem acordado para vender. A gente vende dormindo. E se você vende dormindo, você ganha dinheiro dormindo. Dormindo também. Isso mesmo. Quem gosta de dormir, né? Você que gosta de dormir, o nosso diretor aqui não dorme, não. Tem um diretor aqui nosso da casa, aqui, que é o Sandro Salles, ele fica 24 horas ligado. Então, ele tem que dormir mais para ganhar dinheiro. 24 horas então. Online, ele tem que dormir mais para ganhar dinheiro dormindo. A senha é... Não, a senha por isso que eu falo aqui que você, se você fosse dar uma dica, o que você falaria? Empreender, né? Para quem quer empreender. A primeira coisa é algo que você começa a ganhar dinheiro dormindo. Porque todas as empresas hoje, que são aí, a empresa top, que mais ricas do mundo, todas elas vendem online. Todas elas funcionam 24 horas por dia. Isso. Enfim, os grandes empresas ganham dinheiro online. Então, o primeiro ponto é esse. Depois eu vou falar uma outra dica aí, que é a segunda. Legal. E outra coisa, uma pergunta mesmo. Qual que é o tamanho de peça, mercadoria, tamanho que hoje você se responsabiliza em mandar? Importantíssimo. Porque é o seguinte, você vai intermediar frete de transportadora. Quero mandar uma geladeira, vai? Não. Não vai porque é o seguinte, eu tenho público-alvo. E as transportadoras, eu tenho perfil de cliente. Okay. E as transportadoras também, operacionalmente, fisicamente, elas também têm perfil de cliente e no tocante operacional, físico mesmo, tangível, esteira, veículos, aeronaves, caminhões, tudo isso é decidido, alinhado de acordo com o perfil do cliente. Então tem transportadora que tem perfil, talvez, de utilizar a carga pesada. Tem transportadora que é mais... Carga leve, encomenda. No meu caso, o que hoje está mais aí despontando? O que? Venda online. Cresce muito mais do que qualquer... Cara, é legal você falando de venda online. O que eu tenho visto aí de pessoas que estão saindo de empregos para trabalhar com entrega de produtos... Isso está funcionando? Não, eu tenho clientes com história sensacional. É mesmo? Largou tudo para... Eu tenho cliente que, sinceramente, que o marido é médico, ela ganha mais que o marido. Que isso? Entregando, trabalhando com logística. Não trabalhando com logística não. Ela vende mercadorias, vende produtos e produtos personalizados e vende para o Brasil inteiro. Sim, entendi. Então, assim, ela vende online. Né? Aqui nós falamos no início, né? O online é um negócio sem barreiras. Pois né? Sem barreiras. Você tá na internet, você tem escalabilidade. Uma coisa também que a gente sempre tem que falar aqui para quem quer empreender, tem empresários que entram no negócio, me desculpa, você que está me assistindo, presta atenção. Tem pessoas que querem empreender e o empreendimento que eles estão iniciando é como se eles estivessem colocando uma âncora no pé que vai ficar preso para o resto da vida. Até no ato de escolher o empreendimento, você tem que saber realmente se é aquilo que você quer. Outro ponto também que o Matheus mencionou aqui, eu sempre falo, né, Matheus? Quando você empreende na sua área de talento, a probabilidade em dar certo ela é maior. Eu estou falando probabilidade, porque nem sempre dá certo. Eu conheço pessoas que têm talento para determinada área, tentou empreender na área e não deu certo. E você foi para a área da logística porque lá atrás, quando você trabalhou no Banco do Brasil por 2 anos de estagiário, aquela sementinha da logística ela foi plantada em você. Na verdade, toda a minha experiência, por onde eu passei, eu trabalhei com logística. Banco do Brasil, GVT, lecionando e atualmente... Eu lembro que teve uma febre, porque assim, acaba que o mercado ele funciona como efeito cardume. O que é efeito cardume? Um grupo vai, todo mundo vai atrás. Teve uma época que as escolas tinha curso técnico de logística, ou superior de logística, se eu não me engano. Rapaz, virou uma febre, todo mundo queria estudar logística. Não, e aí pega aqui o nosso histórico também, por quê? Outra pergunta, saindo aqui um pouquinho do foco. A nossa região, Ipatinga, Vale do Aço, 381, Minas Gerais, a gente utiliza muito assim, nossa, que hoje a nossa logística rodoviária é péssima. Isso influencia na sua prestação de serviço? Influencia porque depende da transportadora e a modalidade do frete que ela escolher, se for por rodoviário... Fica mais caro também, não? E se tiver problemas na BR, consequentemente atrasa a mercadoria, né? E quando teve aquela paralisação, cara? Sempre afeta. A gente tem que comunicar com os clientes, paralisação, greve dos correios, pandemia. Né? Quando foi a pandemia, eu falei, meu Deus, vai parar tudo. Aí o meu problema é que transporte
transportadora, dentro da Constituição, é como serviço básico. Aí não pode parar. Não pode parar. Serviço essencial, né? Serviço básico, essencial. Aí eu procurei na Constituição lá, pesquisei, gravei um vídeo, pessoal, é o seguinte, vai parar não. Vai parar não, é essencial. Bora aí, vamos vender, vamos comprar. Vamos vender. E aí e cresceu demais as vendas na pandemia. Demais. Olha só, e às vezes, é uma coisa até estranho falar, né? O que teve de bom na pandemia, embora, né, gente, vamos entender esse bom abre aspas, né? É que de fato deu um empurrão para o Brasil e para muitos empreendedores abrir negócios. Eu falo que foi um momento onde nós separamos quem de fato é empreendedor e quem brinca de empreender. E para você, cara, no meio da pandemia... E foi assim, eu só tinha 2 anos de empresa, mais ou menos, Nossa. né? Falei assim, nó... E a gente, assim, vai seguindo, o que vai acontecer, mas depois, quando eu certifiquei que o serviço dessas transportadoras, entrei em contato com essas transportadoras e tudo mais, elas soltando notas também, que não ia parar, que é serviço básico, essencial, então aí a gente começou a incentivar, algumas coisas tiveram que mudar referente à coleta. Aí vem o ponto da coleta, né, que a gente já estava falando como diferencial. Os meus concorrentes, né, anterior, eles não ofereciam coleta. O que oferecia com o seu próprio recurso. Aí eu falei, não vou investir. Peraí, eu era o seu concorrente. Peraí, eu te mando essa caneca, mas você traz aqui para mim, não busco não. Busco não. Aí o que você falou? Opa, peraí. Eu falei assim, um concorrente meu não oferece. Vai ter que levar lá na agência dos Correios, ou na Jadlog, ou em qualquer outra transportadora, para poder postar. Aí, tipo assim, o meu perfil é o pequeno e médio empreendedor. Imagina você como pequeno empreendedor. Vou falar do pequeno. Você está lá na sua loja, você vai ter que sair, fechar a sua loja, parar de vender para levar lá na transportadora. Eu falei, opa, peraí, tem uma oportunidade aí. Aqui que eu vou entrar. Aí eu entrei em contato com as transportadoras e comecei a negociar por cidades que tinham mais demanda. Você consegue coletar para mim? Correios. Consegue. Qual cidade, onde que é os endereços dos clientes? Então a gente começou a montar um mecanismo, isso tudo via plataforma, para poder acionar essas transportadoras para poder realizar a coleta. E essa plataforma, ela é terceirizada ou ela é sua? Minha, feita do zero. Do zero. Do zero. Então patente sua. Essas plataformas chama de desenvolvimento próprio, né? Elas você não encontra ela no mercado. Eu quero uma plataforma de logística, estilo posta aqui ou estilo B, C, D. É horas e horas e horas de investimento. Na verdade, é anos, né? Anos e anos e anos de programação. Então, assim, não tem como chegar, tirar da prateleira ela lá, vou abrir um negócio. Não é. Produção, quantos minutos nós temos aqui? Daniel, produção. 30 minutos, passa rápido, hein? Nossa Senhora. Você que está me assistindo aí, já tem meia hora que você está aqui comigo. Eu sempre gosto de fazer um resumo até agora. Matheus, empreendedor nato, professor por 6 anos na Unileste, pensou 1 ano e meio antes de montar a empresa, foi impulsionado pelo primo que ligou e falou, acesse aí, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Teve uma parceira que é a sua esposa que deu esse engajamento para ele começar o negócio. E hoje ele é empreendedor aqui em Ipatinga. O seu escritório fica em qual bairro? Fica no Horto. No Horto. Posta aqui. Então segue e entra aí no Instagram, posta aqui logística e dá essa moral aí pra gente. E detalhe, né? Nós estamos no Horto, mas a gente hoje tem um diferencial. A gente tem... Você conhece o programa de afiliados? Igual tem na Amazon, a gente também tem o nosso programa de afiliados. Esse aí é seu filho mais novo, o programa de afiliados? É o do meio. O do meio. É do meio. Tem mais novo, não, tem o mais novo ainda. Então, antes de falar então desse filho dele do meio, vamos falar do primeiro filho que você trouxe como diferencial, que é a coleta. Aí eu fui, tem oportunidade. Eu comecei as transportadoras que cobravam coleta, eu negociava com eles, quanto você cobra para coletar? Então, eu colocava lá, subia no código lá, que para determinada cidade, a coleta, se o cliente pedir, é R$2,50 por volume, enfim. Quando o cliente fazia o cálculo na plataforma, automaticamente já somava com aquele valor, dava o preço final para ele. Então você quer me dizer que eu posso estar em casa, se eu quiser, 11 horas da noite, você vai estar dormindo na sua casa, eu estou abafado, porque eu esqueci de fazer uma programação para mandar um determinado documento, produto para minha filha, ou para o meu filho, enfim, que está lá no Nordeste. Eu consigo acessar a sua plataforma e pedir tudo por lá? Sim, tudo por lá. Você faz em 30 segundos, você contrata o serviço todo e paga. Que legal, hein? Em 30 segundos. E a coleta é feita com quanto tempo depois? A coleta é feita no próximo dia útil. Próximo dia útil. Ou seja, você contratou o serviço, realizou o pagamento, confirmou, o nosso porte entra em contato.
É muito legal, cara. Entre em contato solicitando, perguntando se deseja serviço de coleta. Entendi. Então, porque tem gente que prefere, não quero esperar guardar, eu quero esperar a coleta, não, prefiro ir lá, tá próximo aqui, vou levar lá na agência. E o modal hoje praticado pela maioria dos seus clientes aqui, rodoviário, aéreo? A maioria é rodoviário, mas tem aéreo também. Eu fico imaginando, cara, quando as minhas oportunidades, quando estou em viagem, eu no aeroporto eu fico observando, sabe? Aquela movimentação, cara. Eu gosto também de observar. Cara, eu acho lindo. Como que é lindo a questão? Eu falo, se a gente for parar para pensar no que é a logística, Matheus, você é professor da área, você pode falar com muito mais propriedade do que a mim. Você imagina um produto que chega na sua mesa, uma correspondência, cara, o tanto de processos e pessoas que foram envolvidas naquilo. É verdade. Cara, aí no aeroporto é um excelente, que normalmente no aeroporto você tem que esperar, né? Então, aí a gente começa a fazer aquela reflexão, cara, bagagem daqui, caixa de lá. Aí eu falo assim, cara, aí tem aqueles galpões, aquelas companhias aéreas, cheio de caixa pequena, caixa grande. Eu falo, gente, olha só o trabalho, que controle que você tem que fazer para que não haja extravio, que não haja danificações. Então, logística, pessoal, realmente é um tema fantástico e nós precisamos realmente... E agora, Matheus, você que está na área, talvez você estude também esse tema logística mundo afora. Se você fosse avaliar hoje o Brasil, que nível que nós estamos de logística, cara? Olha, a gente tem uma dependência muito grande, né? Primeira coisa, a gente tem um país com dimensões territoriais aí continentais, né? E a necessidade absurda, uma dependência absurda do modal rodoviário, que é o modal mais lento e mais caro. Então, investir nesses modais hidroviário e ferroviário, né, marítimo e ferroviário é fundamental para o desenvolvimento do país. O país ainda está de médio para baixo. Para baixo, vamos se regular. Nós estamos começando a querer caminhar, mas ainda dando querer caminhar, não. A 381 é uma prova viva disso. Tem quantos anos aí que estão falando que está sendo duplicado e até agora nada. Até agora nada que eu falo, não finaliza. Então nós falamos do primeiro filho, que é um insight, cara, via a oportunidade em buscar a coleta, fez parcerias, legal. E agora o filho do meio, que é o... Filho do meio é o afiliado. Afiliado. Eu estava pesquisando, né? Eu entro também em sites de compra, Amazon, uma Riachuelo, uma Renner da vida, e lá tem uns programas de afiliados deles, né? Como é que funciona esse programa de afiliado? Quer dizer que a pessoa entra, cadastra e começa a indicar para poder comprar com o seu código, né? Cadastrar e comprar, fazer uma compra com o seu código. Eu falei, interessante. Será que serviço não dá para fazer isso? Não, logística, eu pensei isso. O empreendedor pensa sempre ganhar dinheiro, não oportunidade. Será que não dá para fazer isso? Não. E o interessante é que hoje, dia 28... Hoje, nós estamos gravando dia 28 de abril de 2023. A gente fechou o primeiro representante fora do Brasil. Que isso, O primeiro fora do Brasil. E essa pessoa está nos Estados Unidos. De manhã eu estava até... Quando eu falei para você, Vitor, desculpa a demora. E eu fiquei umas 2 horas conversando com ela. Ela está nos Estados Unidos e tem interesse de vender os nossos serviços lá, né? Que legal. Ser comissionado. Cara, a barreira já está saindo já. Saiu de nível regional, estadual, nacional. Agora internacional. Posta aqui. Empreendedor daqui da nossa região, pessoal. Matheus Maia. Pois é. Então, essa pessoa tem uma rede fantástica lá nos Estados Unidos. Ela também tem negócio lá. Ela se chama, esses negócios lá se chama os direcionadores de compra. Exemplo, você está aqui no Brasil e eu quero trazer um smartwatch lá dos Estados Unidos. Você, fulano, compra lá para mim, ela tem a comissão dela, ela tem um site dela. Que legal. E principalmente para produtos abaixo de $50 que não é taxado, né? Então a viabilidade é muito legal de trazer de lá para cá. Produto taxado. Cara, na hora que você me fala a palavra, já vem insights na minha cabeça. Nós estamos nesses embrolhos aí, vai taxar, não vai taxar. Isso influencia para você? Shopee, Shein? Esses grandes marketplaces não influenciam, porque na verdade eu quero justamente que os empreendedores tenham se desenvolvam para não depender desses marketplaces. Okay. Porque esses marketplaces, beleza, é uma vitrine espetacular, fantástica, 15% de comissão. Cara, e outra coisa, você falou da Amazon aí, eu, né, lá na faculdade de Anhanguera, fazia propaganda para Anhanguera, que agora estamos para balancear, né? Falo da Unileste, falo da Anhanguera, mando cachê aí. Falo sobre empreendedorismo e inovação. E eu estava vendo sobre a Amazon, cara. 35% da receita da Amazon
ela é proveniente de cross-sell. Quem não sabe o que é cross-sell no processo da venda, é aquilo que você quer comprar uma caneca, automaticamente ela te coloca a caneca mais que a venda cruzada. Eu quero comprar a caneca, mas eu compro uma xícara, eu compro um café solúvel. Cara, eu falei, 35% da receita da Amazon ela é proveniente de uma venda que você não queria comprar, vamos dizer assim. Você o poder da influência, velho. E da inteligência artificial. Lá, exatamente. Eles, tem um livro da Amazon, que é a loja que vende tudo, que fala sobre a história da Amazon. Cara, quero ler. Excepcional. Top. Fala desde o comecinho da Amazon, quando começou a vender os primeiros livrinhos e numa salinha pequena tinha um sino a cada venda de livro, alguém lá e tocava. E eles começaram a vender, tanto que os primeiros livros que eles começaram a vender foram os próprios parentes que compraram, o gestor, o fundador, né? Mas a Amazon tem essa questão, isso é computação, né? Isso é programação. Então ele entende o seu perfil de compra e começa a oferecer produtos semelhantes. Se você lá começa a ser impactado, você vai comprar um celular e vem a capinha, vem a película, vem o fone, vem tudo lá na venda e tá o precinho abaixo para você fechar. Eu dou treinamento de vendas e eu falo, nós detestamos que vendem pra gente, mas nós adoramos comprar. Então é isso, se alguém quer te vender algo, velho, gera uma repulsa. Mas se você vê um produto que brilha os seus olhos, você tem um desejo de compra. E isso, cara, é neurociência, a gente vai estudando e realmente é fantástico. E agora vamos falar do seu filho mais novo. Tem alguma coisa diferente? Pô, já faço a coleta, eu tenho planos, projetos de parcerias, que é o... Como é que é o nome? Afiliado Posta Aqui. Oficialmente é um programa de parceiro Posta Aqui, PPP. Ó, que legal aí. E agora, tem algo novo? O mais novo é o frete internacional. É o frete internacional para importação e exportação. Que legal. A gente trabalha com as 3 maiores transportadoras hoje do mundo, que é FedEx, UPS, DHL e, no caso, 4, né? Transportadora também, que é o Correios, que faz serviço internacional também. E nós somos a primeira plataforma brasileira a disponibilizar a calculadora de frete internacional. Que legal. Então eu consigo fazer. Ele que já converte já. Já converte, já. Na verdade, o valor já sai em reais, já na calculadora, né? Não é em dólar, não. E já sai em reais. Então essa calculadora tem um poder assim de 3 segundos ela disponibilizar o valor de vários fretes de várias transportadoras internacionais de acordo com o tamanho do volume, peso e dimensões. Então são mais de 200 países e territórios ao redor do mundo que tem um serviço de transporte e assim, a gente está bem feliz com o serviço, com os parceiros e com os nossos planos. Pessoal, chegamos então agora na nossa reta final do bate-papo aqui, bate-papo agradabilíssimo com o Matheus Maia, CEO, diretor do Posta Aqui Logística, uma empresa que fica aqui no bairro Horto, 6 anos empreendendo. Aprendemos bastante aqui hoje sobre logística, você que está assistindo aí, deixa aí o seu comentário, manda um recado, entra lá, segue o Matheus, segue a Posta Aqui. É um privilégio ter você aqui conosco. Matheus, eu só tenho a agradecer a você. Primeiro, quero te dar os parabéns pela sua história. A gente sabe que não é fácil empreender e superar. Você já passou aquela fase de maturação de 4 anos? Já, graças a Deus. Já passou uma pandemia. Eu fico pensando, né? Porque a gente, professor, a gente fala, né, daqueles indicadores, daquelas estatísticas, né? 50% das empresas morrem até 4, 5 anos. Eu falei, pô, já passei dessa. Já passei. Sobrevivendo. Então, assim, cara, só tenho que te dar os parabéns, te agradecer pela sua vinda. E agora eu faço sempre um bate-bola no final. E eu quero que você responda para mim em uma palavra que eu vou fazer aqui. Preparado? Preparado. Um sonho. Um sonho. O mundo. O mundo, velho. Conquistar o mundo, legal. Um medo. Cara, esse fracasso. Fracasso, legal. O que você tem mais orgulho? Da Posta Aqui. Posta Aqui. Se você não tivesse Posta Aqui, o que faria? Olha. Isso aqui é pra pegar. Isso é pra pegar.
te ajudar, talvez estaria na sala de aula, pode ser? Talvez, na sala de aula. Mas quando a gente nasce pro negócio, a gente não consegue nem imaginar longe dele. Né? É verdade. E logística para você é? Acessibilidade. Acessibilidade. Meu irmão, te agradecer pela sua vinda aí, pela sua história. Estamos registrando aqui esse aperto de mão aí, produção. Registra de forma macro. Ó. Aí, pessoal que está nos assistindo, cara, quero agradecer demais. Faça as suas considerações finais. Obrigado por você ter aceito o convite. Espero que a gente volte a nos encontrar mais uma vez. O nosso diretor já está ali já pensando. Ele é empreendedor nato, né? Faça suas considerações para a minha consideração quem está nos assistindo. Final, na verdade, é uma última dica. A dica de ouro. Primeiro, que é a questão do vender dormindo. E a segunda, né? Que é top das galáxias. A Amazon fez com assim, maestria, que na verdade é o caixa antecipado. Caixa antecipado. Porque muitas pessoas, empreendedores, compram, tira o dinheiro de caixa para poder depois vender. Você já tirou o dinheiro de caixa para comprar esse determinado produto. Por que eu não posso fazer o contrário? Eu vendo? Não, na verdade, eu recebo e para depois entregar. Verdade. Olha, isso, aí vem os clubes de assinatura. Wine da vida. Wine? Pô, todo dia 5 seu cartãozinho tá lá. Você acredita que eu tive como dono da Wine? O Rogério Salume? Rogério Salume. Eu já fiz uns treinamentos com ele, livro dele, cara, tive com ele no Espírito Santo, nós conversamos um pouquinho. E, cara, eu falo assim, a oportunidade está aí, pessoal. Depende, obviamente, de estudo, a ideia não vai cair do céu. Nem sempre ideias que vão surgir são ideias para ser aproveitadas, vão ter atravessadores, vão ter um monte de coisa. Mas o recado que o Matheus também que reforçou, né? Comece a pensar um pouquinho fora da caixa. E resumindo isso, ganhar dinheiro dormindo e ter dinheiro primeiro para depois entregar, resumidamente, nada mais é você fazer com que o dinheiro trabalhe para você, cara. O empreendedor tem que fazer isso. Não é verdade? Quantas pessoas trabalham por dinheiro? Não, cara, o dinheiro trabalha para mim. Eu acho que a sacada é essa. Pode concluir, Matheus, que eu antecipei você. E na verdade é isso, né? Essa ideia e essas duas premissas aí, hoje eu entendi o porquê, entendi como isso funciona, né? Hoje lá na nossa empresa a gente tem isso, aplicamos isso na prática. Exemplo, se o cliente quiser colocar crédito em carteira, ele coloca crédito em carteira, eu vou ter o dinheiro dele antecipado e ele vai consumir o serviço aos poucos. Isso. Mas eu não deixo colocar ele qualquer valor. Eu pré-estipulo, igual cartão de celular. Sim, igual cartão de celular. Aí eu falo para ele, você pode colocar 40, 80, 120, 240, 250, e depois é para cima de 400. Sim. E nos valores acima de 250, eu dou um desconto, eu dou 10% a mais para ele. Aí. Ou seja, ele me manda R$250, ele paga 250 e recebe 260. Exemplo. Que legal. Ou se não, nesse caso aí 10% vai dar mais, né? Sim. No caso. Mas tem situação que o cliente leva mais de bônus, mais de R$50. Então, uma mão lava a outra. Ele me dá o dinheiro dele antecipadamente, fica lá, já cai no meu banco lá, e ele vai consumindo aquele crédito ali aos poucos. A ideia é essa. E resumindo, assim, empreender é muito bom. É muito bom, é fantástico, é um sonho mesmo. Assim, essa semana eu passei por 2 perrengues e tipo assim, careca já tá. Nosso diretor também Nossa senhora, é a equipe que trabalha comigo lá. Salve, um abraço para todo mundo. Assim, pessoas super especiais. Eu quero, então, você tem quantos colaboradores, sabe? Lá eu tenho 4 colaboradores e 3 estagiários. Então tá, 7 pessoas. Então eu quero um desafio para a equipe posta aqui. Eu quero ver 7 comentários desse vídeo aqui dos colaboradores. Isso é os diretos, né? Sem contar os desenvolvedores. Na verdade, eu tenho os desenvolvedores que sistema, são terceirizados, né? Então tem os desenvolvedores também. Que é dedicação 100% nossa. Mas, assim, sem as pessoas, apesar que o nosso negócio, a base dele é para funcionar com o mínimo possível de capital humano, que a programação serve para isso, né? Assim, eu sou extremamente grato
e estou muito satisfeito com a minha equipe. Que legal. Eles são fantásticos, pessoas. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do ValeCast. Parceria Vale 24 Horas. Deixa aí seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilha, fala com os amigos. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Te encontro no próximo episódio.